Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. O Senhor tem falado muito comigo sobre amizade com Deus. E eu queria ler lá em João 15, versículo 15. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Eu posso ler de novo nessa versão que está aqui? A gente pode voltar para o 15? Vou ler novamente. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que os faz o Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça. Na verdade, eu vou ler do 13 ao 16 de novo, tá? Me acompanha que a gente vai em algum lugar. A gente está indo junto. Eu vou ler novamente nessa versão aqui. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem a meu nome. E esse tem sido o versículo dos meus últimos meses, essa série de versículos. E eu tenho buscado no Senhor todos os dias, tipo, Deus, o que significa ser sua amiga? E o que significa dar frutos duradouros? O que significa tudo que eu pedi você vai me dar? O que significa viver uma vida tão próximo que você me chama de amigo e você me conta os seus segredos e você não esconde nada de mim? E eu tenho acesso a tudo que você tem, você tem acesso a tudo que eu tenho. E a partir dessa vida eu dou frutos duradouros. O que isso significa? Porque eu sei o que é amizade com a minha mãe, eu sei o que é amizade com as minhas amigas, eu sei o que é amizade com o meu noivo, eu sei o que é amizade com os meus irmãos da igreja, mas o que significa? Você pode escrever para mim o que significa ser amiga de Deus? O que significa ter acesso a tudo que o meu amigo tem? O que significa ter acesso a tudo que o meu Pai, o meu Salvador, o meu Consolador? O que significa dar frutos duradouros diante dessa realidade? E eu não tinha uma resposta. Eu tentava comparar. Eu dividi nos últimos 3 anos, eu dividi quarto com uma amiga. E a gente tinha um grande guarda-roupa. E todas as roupas que eram dela eram minhas. E todas as minhas roupas que eram minhas eram delas. Então, a gente, às vezes, ia para um lugar, a pessoa falava, eu achei que essa roupa era da Maju. Eu falava, mas eu só estou usando. Aí a pessoa falava para ela, nossa, achava que essa roupa era da Luísa. Mas eu estou usando. Mas a sensação era de que tudo que ela tinha naquele guarda-roupa era de completo acesso a mim. E tudo que eu tinha era de completo acesso a ela. Só que, às vezes, eu usava uma roupa que ela ia usar no dia seguinte. E aí eu sujava a roupa. Só que eu não sabia que ela ia usar a roupa porque eu não conheço a mente dela. E às vezes ela usava uma roupa que eu ia usar naquele dia e eu ficava com raiva. Meu Deus, eu ia usar essa roupa hoje, eu tenho que mandar mensagem. Você tá com a minha roupa? Tô. E eu ficava, ai meu Deus, ela tá usando a minha roupa. Falei, Deus, é isso que significa amizade? Tipo, eu tenho acesso a tudo que o Senhor tem, mas eu não sei o que o Senhor está pensando, então eu posso em algum momento fazer algo de errado que vai te ferir. E isso são questionamentos da minha mente, ok? Essa é a minha trajetória e eu sinto que o Senhor pediu para eu compartilhar isso hoje. A minha trajetória tem sido, Deus, o que significa dar frutos duradouros a partir desse lugar de amizade com o meu amigo, que eu tenho acesso a tudo que ele tem. Ele fala, tudo que você me pedir. Hoje eu não te chamo de escravo, eu te chamo de amigo. E tudo que você pedir, tudo, a Bíblia fala tudo, e a Bíblia não erra. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Ele fala, tudo que você me pedir, eu te darei. Daí eu pensei, será que eu posso te pedir uma casa nova? Mas aí significa que também eu posso te pedir uma roupa nova? E ele falou, sim, mas tem muito mais. Eu falei, então tá. Então, sabe aquele palhaço que vai puxando o paninho e vai vindo mágico? Parecia que era isso. O Senhor me dava uma resposta e vinha um questionamento ainda maior. Tá, mas eu posso te pedir novas amizades? E o Senhor vai me mandar novas amizades? E eu me senti novamente como uma criança. Deus, o que é ter um amigo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uau, amém. E nessa trajetória, nesses últimos meses, e principalmente nesses últimos 2 meses e meio,
o Senhor me deu uma palavra. E Ele falou, Luísa, ser meu amigo é permanecer. Ser meu amigo é saber voltar para mim e não sair de mim. E eu tenho vivido muitas situações nesses últimos meses, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, onde eu tenho que escolher acreditar no que o Senhor está falando. Porque hoje eu não tenho nada do que eu quero ter. Eu tenho apenas as promessas dEle. Quem já viveu nesse lugar? Eu tenho um monte de promessa, eu tenho um monte de ideia do que o Senhor quer fazer comigo, do que Ele tem para mim. Mas agora, nesse momento, se você for calcular o que eu tenho tipo 2%. Alguém já viveu isso ou foi só eu? E aí você fica assim, tá, mas esse tanto de palavra que o Senhor me deu, esse tanto de promessa, eu vou estar com você, eu sou seu amigo, eu vou abrir o caminho, eu vou te entregar isso, você vai carregar isso, e multidões vão ser alcançadas. Mas Deus, hoje, eu não estou vendo absolutamente nada. O Senhor me falava palavras, eu falava, Deus, parece que, na verdade, eu estou indo para longe do que o Senhor está dizendo que eu vou ser. O que isso significa? Porque ao mesmo tempo que eu acho que o Senhor está me falando uma coisa, eu acho que o Senhor está me falando outra. O que significa ser sua amiga? Ele falou, é permanecer. É permanecer na minha palavra. É morar, é criar uma casa, é construir uma casa na minha palavra. É você pegar a palavra que eu te dei e você morar naquele lugar. E eu tenho vivido uma trajetória com o Senhor, e eu sinto que existe algo do Senhor para nós hoje, de aprendermos a permanecer nas palavras do Senhor, e aprendermos a permanecer em quem Ele é, e na verdade de quem Ele é. Então, quem é o Senhor? O Senhor, Ele é confiável, o Senhor, Ele é tremendo em conquistar os seus filhos, Ele corre atrás dos seus filhos, o Senhor é extremamente disponível, o Senhor, Ele é maior que todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, Ele é extremamente amável, Ele sabe corrigir os seus filhos, Ele sabe como amar os seus filhos, Ele dá bons presentes para os seus filhos. E permanecer no Senhor é permanecer nas verdades de quem Ele é. Então, muitas vezes a gente vai viver situações que a gente vai falar, isso aqui não está batendo com quem eu acho que Deus é, porque Deus falou que Ele vai me prosperar, eu acabei de perder meu emprego. Quem é Deus? E a gente questiona quem o Senhor é, e a gente questiona as verdades do Senhor e as palavras dEle por situações que são desse tamanhinho aqui, comparado com toda a nossa trajetória da nossa vida, e nós não entendemos o que Ele está fazendo e questionamos quem Ele é. Não precisa levantar sua mão, mas eu já vivi isso. Deus, mas o Senhor falou que... O Senhor falou muitas coisas e não parece que é isso que está acontecendo. O Senhor falou que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, que eu ia viver isso, que eu ia viver aquilo. E parece que não é isso que vai acontecer. Pelo andar da carruagem, parece que vai ser bem diferente. Significa que o Senhor me falou não é verdade? Ele falou, Luísa, permaneça. Deus, mas eu não estou enxergando o que o Senhor está falando. Ele falou, Luísa, permaneça. Deus, mas eu não tenho uma imagem clara do que a minha vida vai ser daqui a 5 anos. Ele falou, Luísa, permaneça. Mas eu não sei nem se o que o Senhor falou é verdade mais, porque eu não estou sentindo mais isso. Não faz mais sentido para mim. Ele falou, Luísa, permaneça. Construa uma casa aonde eu te falei. E se você construir uma casa ali, quando os frutos começarem a crescer, você não vai ter andado 1 quilômetro para longe. O que aconteceu com o povo de Israel? Deus falou, vocês vão sair daqui e vão para lá. E aí, para eles chegarem aqui, eles fizeram isso aqui. Andaram. Mas mesmo enquanto eles estavam em reclamação, mesmo enquanto eles estavam andando mais do que eles deveriam, eles ainda estavam debaixo de uma palavra. Eles ainda, por mais que teve desobediência no caminho, teve tantas coisas, eles ainda estavam debaixo de uma palavra. Eu vou levar vocês daqui para cá. Enquanto eles estavam nos 40 anos andando, eu te garanto que teve alguém que pensou, não é possível, Deus não falou a verdade. Ele falou que a gente chega lá e a gente não chega nunca. O meu pai já morreu e a gente não chegou. Isso já aconteceu e a gente não chegou. Ele coloca essa nuvem, mas ele não me leva até lá. Ele me dá uma nuvem, ele me dá comida, mas ele não me dá o que ele prometeu que ele ia me dar. E às vezes a gente está em situações que a gente fala, Deus, o Senhor me falou que o Senhor ia me dar X. E por mais que o Senhor esteja me dando Y, ainda não é suficiente. Porque o Senhor falou que ia me levar nesse lugar. E a gente entra num lugar de questionar quem o Senhor é, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer, porque agora não parece que encaixa com a realidade que a gente quer que encaixe. Amém? Estão acompanhando o que eu estou falando? E ser amiga de Deus e ser amigo de Deus significa permanecer no que Ele te chamou para ser e para fazer e ser fiel no pouco que Ele te entregou agora.
Se Deus falou que você vai pregar em estádios e vidas vão ser salvas e pessoas vão ser tiradas das drogas e famílias vão ser transformadas e hoje tudo que você tem é um grupo de 3 pessoas na sua casa, seja fiel àquelas 3 pessoas que estão parando para te ouvir toda semana, porque o Senhor está plantando algo no coração delas através da sua vida. E se você não conseguir amar aquelas 3 pessoas na sua frente, como você vai amar 10 mil pessoas no estádio? Como você vai ver 40 mil pessoas sendo salvas se você não consegue ser fiel àquela um amigo que Deus colocou no seu trabalho? Deus, mas o Senhor falou que eu ia ver milhares de pessoas se rendendo ao seu nome. Deus, o Senhor falou que eu ia ver curas e milagres. Mas toda vez que alguém fala que está com uma dor de cabeça, você não ora por ela. Se tem uma pessoa por dia que passa por você e fala, nossa, estou com dor na coluna. Aí no outro dia alguém fala, nossa, estou com dor no joelho. Ah, eu estou com dor de cabeça. Se de todas as vezes que você começar a orar por essas pessoas, eu te garanto, eu coloco a minha palavra aqui, porque eu li nesse livro, que você vai ver curas. Só que o problema é que a gente ama, e isso é do ser humano, a gente ama conforto e a gente ama estar se sentindo seguro e sentir que a gente tem tudo sob controle. Mas a vida com o Senhor, ser amiga do Senhor, é permanecer numa palavra, é permanecer no caráter de quem Ele é. E muitas vezes permanecer na palavra de Deus é ir contra o que você acha que você deveria fazer. Às vezes permanecer na palavra de Deus é você se mudar para o outro lado do mundo, atrás de uma escola que você nem conhecia há pouco tempo atrás, e atrás de pessoas que você nem conhecia e começar a viver uma vida que você nem esperava viver, mas viver os planos do Senhor para você. E quando eu cheguei lá no meu primeiro ano na Bethel e eu comecei a viver as coisas, eu nunca imaginei que 3 anos depois o Senhor teria feito tantas coisas na minha vida, Ele ia ter transformado a minha vida, transformado a minha família através daquela escola, que Ele ia ter tocado o meu coração, que Ele ia ter me transformado de dentro para fora, me virado do avesso, me sacudido, me jogado para um lado para o outro. Eu nunca imaginei o que o Senhor ia fazer, mas eu fui fiel a uma palavra. E hoje eu tenho que ser fiel a outra palavra. E eu tenho que ser fiel a outra palavra. E é relembrar e trazer à sua memória o que te traz esperança. Um dia o Senhor me falou que eu ia ter um filho, e hoje eu tenho esse filho. E um dia o Senhor falou que eu ia ter um emprego bom, e hoje eu tenho esse emprego. Um dia o Senhor falou que a situação da minha família ia mudar, e hoje olha que os meus irmãos estão indo para a igreja. Um dia o Senhor me prometeu aquela pequena coisa. Um dia eu pedi um bolo de chocolate para o Senhor e Ele me deu. Então eu sei que Ele é fiel, porque para permanecer nós precisamos ter memória boa. A gente precisa exercitar a nossa memória, porque é muito fácil você sentar e murmurar porque você acha que deveria estar sendo diferente e não se lembrar do Deus fiel que te trouxe até aqui hoje. O Deus fiel que resgatou seu pai, resgatou sua mãe. O Deus fiel que te curou. O Deus fiel que curou a sua família. O Deus fiel que te deu o emprego que você tem hoje. O Deus fiel que te deu o filho que você tem hoje. É muito fácil, naquele período de 40 anos, falar, a gente está andando, a gente não está indo para lugar nenhum. Nossa, que saudade de quando a gente era escravo. Pelo menos a gente tinha comida e tinha lugar para morar. Ai, que saudade da minha vida antiga. O Senhor falou para eu sair, agora estou andando e não chego em lugar nenhum. Mas você não olha para cima, uma nuvem cuidando de você. Você não olha para o fogo que está te aquecendo. Você não olha para a comida que tem todos os dias. Você não olha para a comunhão que você tem com seus irmãos. Hoje você não olha para a comunidade que está ao seu redor. Você não olha para a preciosidade que é as pessoas do seu trabalho te procurando, pedindo ajuda. Você não vê que os seus filhos estão crescendo na casa do Senhor. E você está andando e está falando, ai, mas eu achava que nessa idade eu ia estar vivendo outra coisa. Eu achava que, eu já tenho essa idade, eu ia ter minha casa própria. Ai, mas eu achava que eu já devia ter um carro. Eu tirei minha carteira há tanto tempo e Deus falou para fazer isso. Ele nunca me deu um carro. Ai, mas Deus falou que ia me dar um filho, mas agora olha aqui, meu filho todo desobediente. Ai, mas Deus falou que ia fazer isso e agora está tudo tão diferente. Mas o que Ele já fez? O que o Senhor já fez na sua vida que te trouxe até aqui hoje? Por que a gente escolhe olhar para o lado ruim que a gente foca, a gente cria uma luz, a gente foca. Deus cura, mas ontem eu orei pela minha irmã e ela não foi curada. Tá, e todas as outras pessoas que foram curadas? E todas as outras vezes que o Senhor foi fiel e curou os seus filhos ali na sua frente? E às vezes que você estava na igreja, alguém levantou a mão, alguém orou por aquela pessoa e você viu uma cura do seu lado? E aquelas vezes? A gente vive uma vida andando, que lá é igual ao povo de Israel. A gente anda e fala, ai, mas Deus falou que Ele ia fazer e Ele não faz. Ai, Deus mandou eu vir para cá, para São Sebastião. Eu saí lá de não sei onde e agora olha aqui, estou aqui, meu proprietário dessa casa é tão grosso, não deixa nem eu pintar uma parede. Gente, o Senhor está fazendo alguma coisa. Se você procurar na sua vida hoje, você vai ver a mão do Senhor durante toda a sua história. Porque se você está aqui hoje, o Senhor que te trouxe até aqui. Ninguém chegou aqui sozinho. Na verdade, nem eu cheguei aqui sozinha. Então,
na verdade, essa igreja não se criou sozinha. O Senhor criou a situação, Ele não criou a situação difícil que você está vivendo. Ele te trouxe em segurança até aquela situação. E se é isso que você tem que se apegar, se apega a isso. Ah, mas eu não consigo ver nenhum lado bom agora no que eu estou vivendo. Você tem comida na sua casa? Agradece o Senhor por isso. Você tem um teto para morar? Agradece o Senhor por isso. Se está difícil, eu entendo, existem situações que é muito difícil olhar para o que o Senhor está fazendo. E parece que as coisas ruins são maiores que todas. Mas o que o Senhor está fazendo hoje? Ele deu uma escola para os seus filhos, você estava na fila para conseguir aquela creche, você conseguiu no momento certo. Sabe, o Senhor, peça para o Senhor hoje te lembrar, Deus, o que o Senhor fez para eu chegar até aqui hoje? Deus, lembra aquela célula que eu tinha, verdade, aquela menina que estava na minha célula 10 anos atrás, se converteu de verdade, hoje ela tem uma família, e o Senhor... Sabe, gente, tem tantas coisas para a gente olhar para trás e se lembrar, o Senhor é fiel e Ele fez de novo, e Ele fez de novo, e Ele me trouxe até aqui de novo, e Ele me alimentou de novo, e Ele abriu as portas de novo, e Ele fechou as portas de novo, porque é o que Ele tinha que fazer, e Ele me trouxe até aqui de novo, mas não, a gente anda com os olhos fechados, com a memória apagada, e a gente fica, murmurando, mas Deus não faz o que eu pedi para Ele fazer, mas a Luísa falou que Deus vai dar tudo o que eu pedi, e tudo que eu estou pedindo hoje é um blá, 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 e Ele não está dando. Mas se a gente viver nesse lugar, a gente não consegue ver nada que Ele está fazendo. Você acha que o Senhor não está fazendo nada, mas é porque os seus olhos estão com vendas. Você está com vendas nos seus olhos, porque o Senhor está fazendo alguma coisa. E se você não consegue ver algo na sua vida hoje que Ele está fazendo na vida do seu irmão. Se apegue no que Ele está fazendo na vida do seu irmão. Pega aquele testemunho para você e fala, Deus, se o Senhor fez com ele, o Senhor pode fazer comigo. Deus, se o Senhor curou o pai do meu amigo, o Senhor pode curar minha mãe. Deus, se o Senhor curou aquele câncer lá no Cafundó do Juda, lá em Joinville. Eu ouvi uma história que o Senhor curou um câncer. O Senhor pode curar um câncer bem aqui hoje. Deus, se o Senhor abriu uma porta de emprego para o meu irmão que está aqui do meu lado, por que o Senhor não abriria uma porta de emprego para mim? Se você não consegue ver hoje o que o Senhor está fazendo, olhe ao seu redor, porque o Senhor está se movendo. Se você fala, mas eu oro no meu quarto e Deus não aparece. O Senhor apareceu hoje na igreja? Então se apega a isso, porque se Ele aparece aqui, Ele aparece no seu quarto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece que eu estou brava, mas eu não estou. Eu estou só bem intensa. Porque é muito... Gente, quando você sai desse lugar, parece que... Não sei quem tem miopia aqui. Talvez seja uma experiência um pouco pessoal. Eu tinha miopia e eu não sabia, então eu não usava óculos por um tempo. E aí, quando eu ganhei o meu primeiro óculos, eu já era um pouco mais velha, não tinha muitos graus de miopia. Então, eu enxergava bem. Mas quando eu coloquei aquele óculos, parecia que eu estava vendo um filme. Todas as árvores estavam muito mais verdes. E os carros estavam com detalhes. E as coisas estavam, assim, lindas. E eu fiquei... Gente, que mundo é esse? Que vida é nova? Eu fiquei me sentindo assim, eu estava perdendo isso esse tempo todo. E viver em murmuração e reclamação, e viver olhando para as coisas ruins que estão acontecendo, e sempre esperando o pior. Mas e se eu sair de casa hoje e for atingida por um ônibus? Gente, pelo amor de Deus. E se você sair de casa hoje e você encontrar R$1.000 na rua? E se você sair de casa hoje e você encontrar alguém que está com dor na perna, você orar, essa pessoa ser curada, se converter, a família inteira dela for para Jesus e nada mais for o mesmo, porque aquele encontro aconteceu e o Senhor apareceu. E se isso acontecer? Quando a gente tira essa lente de reclamação, de medo, de desespero, de sempre esperar que as coisas ruins vão acontecer, a gente coloca uma lente de eu tenho um amigo. E eu vou permanecer na palavra que o meu amigo me deu. Então, não importa o que vai acontecer hoje. Na verdade, importa sim. Hoje, as melhores coisas vão acontecer. Hoje, eu vou sair de casa e eu vou ser abençoada na rua. Hoje, o Senhor vai colocar uma coroa na minha cabeça e as pessoas vão me tratar como um rei, uma rainha. Hoje, eu vou sair de casa e eu vou ser vista pelo Senhor e Ele vai me abençoar. Hoje, eu vou ganhar um almoço de graça. Gente, por que não? Não existe um porquê não. Mas a gente está acostumado a esperar o pior para não se decepcionar, porque vai que Deus não faz, né? Eu vou orar aqui bem calminha, porque vai que Deus não cura. Aí, né, vou ficar com vergonha. Se Deus não curar, você coloca na conta dele. Deus falou que ia curar, Ele não curou. Vamos orar mais, porque se Ele falou que Ele cura, Ele cura. Mas eu falei que Deus ia me dar hoje um presente, Ele não me deu. Bota na conta dele. Deus, o Senhor falou que o que eu pedi, o Senhor ia me dar, então eu estou esperando o meu presente. Viver uma vida com um amigo que não é só um amigo, é como se você tivesse assinado um contrato com o seu amigo. Pensa aí no seu melhor amigo. Vou te dar 2 segundos. Pensou? Assim, a sua pessoa mais próxima. É como se essa pessoa tivesse escrito um contrato de todas as coisas que ela faz
e ela não faz antes de ser seu amigo, e você tem um contrato antes de aceitar a amizade com essa pessoa. Então, você tem a Bíblia que diz, o Senhor é isso e Ele não é isso. Isso é quem o Senhor é, isso é o que o Senhor não é. Ele é bom, Ele não é mau. Ele cura, Ele não dá doença. Ele abençoa, Ele não amaldiçoa. Amém? No momento que estamos vivendo depois da cruz. Amém? O Senhor não dá doença. Se isso for uma novidade para você, eu estou te dando essa novidade hoje. O Senhor não castiga com doença. Sabe aquela pessoa que você conhece, que a pessoa está com câncer, está com problema, e fala assim, pois é, mas eu já errei muito na vida, eu sabia que o Senhor ia me castigar. O Senhor não castiga com doença. A única relação que isso tem com a doença é de cura. Porque no Senhor não existe doença. Amém? Ele é 100% bom. Ele é 100% amor e graça e misericórdia. Nele, ele é um ser que não existe nada de mal. Então, nada de mal que é produzido na sua vida veio do Senhor. E quando você entende que as coisas não foram feitas para serem ruins, elas foram feitas para serem boas. Porque se tudo que você vive, tudo que você se alimenta vem dele, então todas as coisas deveriam ser boas. E você não deveria se frustrar com o Senhor. Você se frustra com o diabo. Você não vai... Diabo, você não dita o que acontece na minha vida. Se você tem coisas más para mim, eu não estou interessada. Senhor, eu estou interessada no que o Senhor tem para mim, porque nós somos bons amigos. E eu sei o que está no seu coração, e você sabe o que está no meu coração. E eu preciso permanecer, porque eu preciso gerar frutos duradouros. Pessoas que são nômades, pessoas que andam de canto para canto. Agora... eu acredito nisso. Mas agora eu acredito nisso. Mas na verdade o Senhor é bom. Pessoas que não permanecem na palavra do Senhor não geram frutos. Porque a raiz, ela precisa de tempo, ela precisa crescer, ela precisa ser aguada. Ela precisa ser cuidada para que ela viva. Amém? Se você não permanece no que o Senhor te falou, não tem como você permanecer, não tem como você criar raízes. Então, o Senhor te dá uma semente. A palavra que o Senhor dá é uma semente. Todas as palavras que o Senhor dá são sementes, porque a voz dele cria. Amém? Ele disse, haja luz e houve luz. Ele não falou, haja luz e houve luz. Ele falou, haja luz e houve luz. Amém? Ele não criou ali um dispositivo que aí ele... Não, a voz dele cria. Porque ele é um ser criador. Amém? Então ele falou, haja luz e houve luz. E por que quando ele diz, eu vou te prosperar, ele não vai prosperar? A voz dele cria uma realidade que ainda não existe. Amém? Mas o que nós somos? Nós somos seres semelhantes ao Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então, enquanto nós temos um Deus que cria, nós somos seres que criam. Amém? Nós criamos com as nossas palavras. Então, o que acontece? Quando você fala assim, pois é, eu ganhei essa promoção no trabalho, mas eu provavelmente vou ser demitido. Sabe o que você está fazendo? Você está criando uma realidade que não existia. Você está criando com as suas palavras, amém? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Faz um oizinho assim. Estou acompanhando. Obrigada. Nossa, foi tão bonito, você não fez assim. Quando você fala, você cria. E quando o Senhor fala, Ele cria. Então, você pode ficar aqui do seu lado, no seu cantinho, criando coisas ruins. Mas com certeza isso aqui vai acontecer. Ixi, mas isso aqui eu já conheço. Quando começa a agir assim, eu já sei, vai dar ruim. Ou você pode dar as mãos com o Senhor e entrar em parceria com Ele e criar uma realidade que pode ainda não existir de bênçãos para a sua vida, para a sua família, para o seu chamado, para a sua trajetória com o Senhor. Porque nós temos duas opções e é muito simples. Você pode amaldiçoar ou você pode abençoar o seu dia. Quem escolhe amaldiçoar? Eu não. Então, quando você entende que realmente é uma escolha que você faz todos os dias, eu vou entrar em parceria com Deus Criador e eu vou declarar a realidade do céu na minha vida. Então, eu acordo e falo, bom dia, Espírito Santo. Hoje a gente vai ter um dia muito bom. Aí você vai lá escovar o dente, aí você bate o dedinho assim na quina. Ao invés de amaldiçoar toda a sua geração, toda a sua casa, todo o seu dia, fala assim... Hoje vai ser um dia muito bom, glória a Deus. Gente, é um músculo que você tem que exercitar. Se você é uma pessoa que reclama, é um músculo que você tem que exercitar. Se você é uma pessoa que murmura, que você é uma pessoa que amaldiçoa, não tem vergonha para você hoje. Tem uma oportunidade de mudança de vida. Porque o Senhor quer que você entre em parceria com Ele como um criador de realidades do céu na terra. Não tem como a gente vir para São Sebastião e falar, o Senhor vai nos entregar essa cidade, essa é nossa cidade, nós vamos conquistar, o reino vai conquistar essa cidade. Aí você vai lá na loja e fala assim, São Sebastião é horrível, eu odeio morar aqui.
Não, você vai num lugar que você não gosta, você vai declarar, essa cidade vai ser transformada. Você ouve de uma pessoa que foi roubada, você fala, a criminalidade nessa cidade vai diminuir e vai cair em zero. Vai vir repórteres aqui em São Sebastião e vai falar, olha essa cidade, a gente pode andar aqui e não tem nenhum crime, não tem um tráfico de droga, não tem um tráfico de nada. Essa é uma cidade segura, você pode declarar isso, ao invés de declarar, eu odeio aqui. Ai, aqui é muito perigoso. Não, aqui é o lugar perfeito para o Senhor plantar sementes que vão florescer, amém? Só que se você não plantar você mesmo naquela palavra, é você que água aquela palavra. Porque você está declarando, não só você e o Senhor, amém? Mas você está declarando a realidade do céu. É assim, digamos o Vicente. O Senhor fala assim, Vicente, isso vai ser um pouco pessoal, mas está tudo bem. Vicente, você vai encontrar uma mulher maravilhosa para você casar. Aí o Vicente tem várias opções diante dessa palavra que o Senhor deu para ele. É brincadeira, mas é sério, amém? É literalmente sério. Aí o Vicente pode fazer assim. Ele pode usar as roupas antigas dele. Ele pode ficar com uma calça que não valoriza. Pode ficar usando blusa de time para cima e para baixo. Ir para todo lugar de chinelo. Ou o Vicente pode falar assim, o Senhor me falou que eu vou encontrar uma mulher maravilhosa. E eu vou encontrar uma mulher maravilhosa me vestindo como um homem maravilhoso. Então ele vai lá e vai procurar roupas que valorizam ele. Que eu não vou pedir para ele levantar, mas ele está com roupa aqui, ó. Parabéns. Levanta. Ó. O cara falou, eu vou permanecer na palavra. Gente, é brincadeira, mas é sério. Você precisa receber uma palavra do Senhor e ser co-criador com o Senhor naquela palavra. Aí o que o Vicente fez? Ele teve a ajuda da sua comunidade, ele ouviu conselhos do seu pastor, e ele foi lá e ganhou, comprou roupas novas. Amém? E aí o que o Vicente está fazendo? Ele está permanecendo na palavra que o Senhor deu para ele. Você vai encontrar uma esposa maravilhosa. Estão acompanhando? Aí o que o Vicente fez? Trocou de guarda-roupa e a personalidade dele, gente, já estava ótima. Então, ficou tranquilo. Trocou de roupa, ficou aqui esperando. Aqui, ó. Deus, o Senhor falou que ia mandar. Cadê? Aí, aparece a Hannah. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O cara criou raiz na palavra de Deus. Mas isso é para todas as coisas da sua vida. O Senhor me falou, Luísa, você vai para as nações. E aí eu fiquei lá, e eu fiquei, Deus, que nação? Para onde você vai me mandar? Eu não quero ir para essa nação, eu não quero ir para aquela. Deus, para onde você vai me mandar? Eu quero muito ir para a China, Deus. Eu quero muito ir para a África, eu quero muito ir para Moçambique. O Senhor falou, a sua primeira nação vai ser os Estados Unidos. Aí eu falei, por quê? Por que os Estados Unidos? Eu não pedi isso, não foi exatamente isso que eu pedi. Mas eu permaneci, amém? Eu recebi uma semente quando muito nova e eu permaneci naquela palavra. Raízes foram criadas. Eu pedi, Deus, eu queria muito ir para lá. Deus, eu queria muito fazer isso. Ele falou, então tá, tô anotando. E eu fui pedindo, mas ele já tinha um plano, amém? E eu permaneci naquela palavra. E aí, ao permanecer naquela palavra, uma oportunidade surgiu. E eu falei, o Senhor está nisso. Mas como eu permaneci naquela palavra, as minhas raízes estavam muito profundas naquela palavra. Então, assim que a oportunidade do Senhor foi aberta na minha vida, eu falei, isso é de Deus, eu vou agarrar e eu vou. E eu fui para viver o que o Senhor me chamou para fazer, que não era onde eu imaginei que ia ser, não era do jeito que eu imaginei que ia ser, mas Ele tinha uma palavra, Ele tinha uma história, Ele tinha um plano, e tudo que eu tive que fazer foi permanecer e co-criar com Ele. Amém? Se você é estéril e você está aqui hoje, e você não pode ter filhos, e o Senhor falou, você vai ter um filho. Sabe o que você faz? Você vai ficar quietinho, você vai permanecer naquela palavra, porque o Senhor é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. E você vai criar raiz, você vai falar, Senhor, o Senhor disse, então eu vou co-criar com o Senhor. O meu filho vai ser abençoado, o meu filho vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. O meu filho vai gerar frutos para o Senhor. Eu vou ver vidas sendo transformadas através do meu filho, que eu ainda não posso ter, mas eu tenho uma palavra. Então eu vou co-criar com o Senhor uma realidade que ainda não existe, amém? Agora, você recebe uma palavra, uma mulher estéril recebe uma palavra, você vai ter um filho abençoado. Aí ela fala assim, eu não posso ter filho? E joga a semente. E sai. O que vai acontecer com a semente? Ninguém... Pausa no que eu estou falando. O Senhor é soberano, amém? Ele pode fazer tudo e Ele faz tudo. Deus cumpre palavras que ninguém nunca ouviu e Ele cria tudo que Ele quer. Mas eu estou falando sobre entrar em parceria com o Senhor. Então, a minha palavra não é que se você não entrar em parceria com o Senhor, nada vai acontecer. Mas que você tenha a oportunidade de co-criar com Ele. E Ele ama fazer as coisas para nós, mas Ele prefere fazer as coisas conosco. Ele ama dar presentes para os seus filhos, mas Ele ama dar presentes com os seus filhos. Ele ama dar
R$100 para o Flávio, mas ele ama muito mais quando o filho dele dá os R$100 para o filho dele, porque é um sistema, amém? O reino é uma família, está funcionando tudo, está todo mundo junto, um abençoa o outro, e outro abençoa o outro, e outro está ali pelo outro, porque se todos nós temos o mesmo Pai e vivemos na mesma realidade do céu, nós temos a oportunidade de abençoarmos, de estarmos presentes na transformação, na trajetória, na jornada um do outro, amém? Então, enquanto eu recebi uma palavra, o Senhor deu outra palavra para o Levi. O Levi não sabia o que era a palavra dele e eu já sabia qual era a minha. Aí o Levi, eu estou dando esse exemplo porque todo mundo já sabe que ele vai, que eu fui, então tá mais fácil, tá? Aí eu estou aqui permanecendo na palavra, a palavra se realizou, eu estou vivendo lá, e o Levi recebe outra palavra. Você vai. Aí ele falou, vai para onde? Ele falou, você vai. Aí ele permaneceu, amém? Ele permaneceu e ele cultivou, e ele orou, e ele jejuou, e ele perguntou, e ele entrou em parceria com o Senhor. E aí, no 45 do segundo tempo, o Senhor falou, você vai para lá, para onde ela está. E aí, o que ele teve que fazer? Muita coisa? Não, porque a raiz dele estava tão profunda naquela palavra que ele só falou sim. Amém? Nós temos a oportunidade de co-criarmos com o Senhor, porque nós somos co-herdeiros com Ele. Então, o que aconteceu? Adão e Eva foram criados, e aí eles pecaram, eles caíram, e o Senhor mandou o segundo Adão, amém? E o segundo Adão, que foi Jesus, ele veio para restaurar, e ele deu um novo significado de vida, ele renovou a aliança, ele nos entregou presentes, ele nos entregou a graça, ele nos entregou muitas coisas maravilhosas. E entre uma das coisas maravilhosas que nós recebemos através de Jesus, foi a oportunidade de sermos co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Antes, Deus tinha um filho, o seu primogênito. E toda a herança, que é tudo, essa terra, era do filho primogênito dele. Amém? Então imagina, você é filho único e o seu pai é tipo bilionário. Ele fala, filho, tudo que eu tenho um dia vai ser seu. E aí o mesmo pai, que tem tudo que vai dar para um filho, envia o seu filho, e o filho se envia, amém? Ele quer, ele não foi obrigado a ir, ele ouve a palavra do pai, ele vai para a terra, e ele veio para a terra para transformar todos nós filhos. E ao nos transformar filhos, ele nos transformou em co-herdeiros. Então, antes ele era o único herdeiro de tudo, e ele se tornou co-herdeiro com 8 bilhões de pessoas, ou a quantidade de filhos que Deus tem, amém? Eu, particularmente, falo, uau, é muito amor. Porque quando ele decidiu se entregar por nós, entregar a sua vida, entregar a sua herança e dividir tudo que ele tem, dividir o acesso ao Pai e tudo que ele tinha, nós éramos inimigos de Deus. Quando o Senhor te escolheu, e isso vai fazer tudo sentido no final, quando o Senhor te escolheu, ele viu Kelvin e ele falou, eu quero esse menino para mim, eu vou morrer por ele. O Kelvin era inimigo de Deus. Antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Amém? Estamos acompanhando? Vamos fazer assim, quem está acompanhando de novo? Ai, amei. Então, o Kelvin era inimigo de Deus. E aí, Jesus falou, eu vou entregar a minha vida, eu vou morrer pelo Kelvin. E todos nós. E ele falou assim, eu vou dividir minha herança com esse cara. Tudo que eu tenho, eu quero dividir com ele. Mas de novo, eu vou repetir, quando ele decidiu isso, nós não éramos amigos. Nós não estávamos perdoados. Porque quando Deus olha para nós hoje, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Antes do sangue de Cristo, ele via nós e o nosso pecado. Ele olhava para a terra, ele viu Sodoma e Gomorra, ele viu destruição, ele viu pecado, ele viu todas as piores coisas que poderiam estar acontecendo, porque o sangue de Jesus ainda não tinha coberto eles. Hoje, o Senhor Deus olha para nós e ele vê o sangue do seu próprio Filho sobre nós. Então não importa, meu querido, se você está lá onde, sei lá onde, se você está aqui, se você está pertinho de Deus, se você está pecando, o amor dele vai te alcançar aonde você for. E ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você, porque você se tornou filho. Então hoje nós, como filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós, entendendo que nós somos co-herdeiros e somos amigos de Deus, nós sabemos os segredos do seu coração, nós temos, e agora eu vou voltar para tudo que eu estava falando, nós temos a oportunidade de criar com Ele, com o nosso Pai, aquele que entregou a sua vida, que dividiu a sua herança, que confia em nós. Nós temos a oportunidade de criar com Ele, ou nós temos a oportunidade de criar sem Ele. E hoje, na verdade, eu vou ler mais um versículo.
Pois pela graça vocês são salvos, e por meio da fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então, se você puder lembrar de uma coisa dessa palavra hoje, eu sinto que foi para isso que o Senhor me trouxe hoje aqui, é que nós podemos criar com o próprio Deus. E nós podemos criar a realidade do céu aonde nós estamos. E para te dar dicas práticas do que isso significa. Se você acredita que o Senhor entregou essa cidade para a sua igreja, que essa cidade pertence ao Senhor e que São Sebastião vai ser transformado pela glória de Deus, se você acredita nisso, você é responsável por transformar a realidade dessa cidade através de criar uma nova realidade, chamar a realidade do céu para esse lugar. Porque no céu não existe dor, no céu não existe criminalidade, no céu não existe pobreza, no céu não existe fome. Existem pessoas nessa cidade que estão com fome. Existem crianças nessa cidade que são negligenciadas. Existe abuso sexual nessa cidade. Existe tráfico de drogas. Existe roubos. Existem tantas coisas ruins que não vêm do céu. Porque no céu não existe isso. Se nós acreditamos que o Senhor entregou essa cidade, não só para essa igreja, mas para o corpo de Cristo, e que Ele é o dono de São Sebastião, nós somos responsáveis por andar pelas ruas de São Sebastião, declarando a realidade do céu sobre essa cidade. Nós somos responsáveis por declarar: nesse lugar não vai mais existir dor. Nesse lugar não vai mais existir nada disso. Isso aqui que eu estou vendo, você vê um lixo no chão, você vai pegar o lixo, você vai colocar no lixo, porque se você se sente dono dessa cidade com o Senhor, amém? Porque nós vamos herdar tudo dessa terra. Se você se considera dono dessa cidade com o Senhor, não só você, mas a igreja de Cristo e o próprio Deus, então você cuida dessa cidade como se fosse a sua casa. Você declara maldições sobre a sua casa? Você espera o pior da sua casa? Você declara que vai piorar? Você declara que só piora? Você vai declarar que a política é corrupta? Não! Eu não estou falando negue a realidade, vive num mundo paralelo, que você não está vendo nada que está acontecendo. Não, muito pelo contrário. Você vai ver a realidade da terra e você vai declarar a realidade do céu. Amém? Então você vê a criminalidade, você vai declarar o quanto essa cidade é segura, você vai orar por essa cidade, você vai espalhar sementes. E pessoas em outros lugares dessa cidade estão permanecendo nessas sementes. Outras pessoas nessa cidade estão falando: Deus, nos entrega essa cidade. E aí elas vão permanecer na semente que você está jogando. É como se a gente estivesse andando num campo aberto, jogando sementes para cima. E tem outras pessoas regando nossas sementes, e tem outras pessoas que estão colhendo as nossas sementes. Porque isso é o reino. O reino não é a pão e vinho. O reino não é os pastores que estão aqui. O reino não é só você. Você sozinho não é o reino. Você vive no reino. Existem outras igrejas, existem outras pessoas orando por essa cidade. E o que nós fazemos é que nós nos unimos a essas orações. Amém? Nós nos unimos a outras pessoas que amam essa cidade. E isso serve para todas as coisas da sua vida. Isso serve para a sua família, isso serve para o seu trabalho, isso serve para a sua vida financeira, isso serve para tudo que você vive hoje. Você tem a oportunidade de, junto com o céu, trazer essa realidade para a terra e viver a realidade do céu na terra. Se o louvor já quiser subir. Você tem a oportunidade de viver a realidade do céu na terra. Você não precisa morrer e ir para o céu, ou Jesus voltar e você ir para o céu, para você viver num lugar que não existe criminalidade. Você pode falar: qualquer lugar do mundo que você for hoje não é seguro. Tá. Ou você pode declarar que São Sebastião vai ser a primeira cidade de Brasília que vai registrar 0 mortes, 0 roubos, 0 abusos sexuais, 0 crianças negligenciadas, 0 pessoas morando na rua por falta de oportunidades. Você vai declarar que São Sebastião vai ser a primeira cidade que a glória de Deus vai se manifestar de tal forma que não vai existir essas coisas. Amém? Você pode se levantar, por favor? Eu sinto que existe um chamado de Deus hoje para nós mudarmos a realidade da nossa vida através das nossas palavras. Amém? Existe um chamado do Senhor para uma nova mentalidade de que você é responsável não só pelas coisas que você recebe do Senhor, mas pelo que você vai fazer com aquelas coisas e como você vai tratar a semente que o Senhor te entregou.
O Senhor te entrega sementes. Se você está jogando essas sementes fora, você está negligenciando a palavra que o Senhor te deu. E existe uma responsabilidade nessa cidade, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, de você permanecer na palavra do Senhor, porque Ele é bom. E todas as palavras dEle vão se cumprir. Você pode repetir isso? Todas as palavras dEle. De novo, todas as palavras dEle vão se cumprir. Na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, não precisa repetir o resto. A palavra de Deus vai se cumprir, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é grandioso, Ele é dono de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Se você resolveu hoje dar as mãos para o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, você está entrando para um time. Você está entrando para o time dos vencedores, porque essa batalha, essa guerra já foi vencida. Jesus já morreu, Ele não está vindo. Ele está vindo para fazer outra coisa. Ele já veio para te salvar, Ele já veio para transformar essa cidade. É isso que a gente esquece às vezes. Nós não estamos lutando uma guerra com homens. Qualquer guerra que você pensar, já foi vencida por Jesus. Amém? Por isso nós somos vitoriosos, nós já somos vitoriosos, nós não estamos tentando vencer o mal que está nessa cidade. O Senhor Jesus Cristo já venceu, amém? Nós não estamos tentando vencer o pecado já foi derrotado. Então por que eu ainda caio no pecado? Porque você precisa mudar sua mentalidade para filho amado, filho que é escolhido, filho que é visto pelo Senhor e que você tem a oportunidade de transformar a sua realidade. Mas tem 10 anos que eu sou viciado em pornografia. Tá, e aí? Essa guerra já foi vencida, meus queridos. Essa guerra já foi vencida pelo próprio Jesus Cristo, quando Ele morreu. Mas tem muitos anos que eu tenho um problema com a mentira. Eu não estou nem aí, porque essa batalha já foi vencida, amém? Você pode me trazer hoje o pecado mais cabeludo, pior problema do mundo. O Senhor já venceu essa batalha. E porque nós somos vitoriosos hoje, nós vamos permanecer nessa palavra, nós vamos ficar em pé nessa palavra, nós vamos construir uma cabana, nós vamos construir uma casa, nós vamos morar nessa palavra, amém? A Pão e Vinho vai morar nessa palavra, a palavra de que São Sebastião vai ser transformada. Eu quero que agora você pare, feche os seus olhos e pense, Senhor, qual é a palavra que eu preciso construir uma casa hoje nela? Qual é a palavra que o Senhor deu para minha casa, que o Senhor deu para minha família, que eu preciso construir uma casa nessa palavra hoje?